Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a minha coleção de luxo da saga de Os Bridgertons e eu vou aproveitar enquanto mostro pra vocês cada um dos livros e como é que é essa coleção, ranquear já cada um dos livros da saga. Bom, pessoal, ao longo dos meus vídeos de análise aqui de Bridgertons, eu mostrei um a um dos meus livros pra vocês, mas a ideia é fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês a coleção, como é que eu comprei, como é que funciona, se é bom de ler, se não é bom de ler, e já vou aproveitar e falar pra vocês aqui, resumido, a minha nota pra cada um dos livros. Começando então por Do Que Eu, esta aqui é a edição, é em tons de rosa, e cada um dos livros acaba tendo um tom diferente. Essa aqui saiu a primeira edição em 2020, foi uma edição especial que a editora Arqueiro fez, inclusive é difícil de achar para comprar todos os livros. Alguns livros da saga tem, então, por exemplo, eu vi que o 8º eu achei para comprar, o 9º eu achei para comprar, mas nem todos têm ainda para comprar. Eu vou deixar aqui nos comentários os links da Amazon para vocês darem uma olhada, ver se tem, caso vocês tenham interesse em comprar. Mas se não tiver esse aqui, tem as edições normais de Bridgerton também. Mas ela é uma edição muito legal, é uma ediçãozinha de bolso, e o objetivo deles era imitar os livros que as mulheres liam na época que se passa Bridgerton, que é lá antes de 1900. Então, essa é a ideia, e cada um dos livros acaba tendo uma capa que representa um pouco a mulher protagonista daquele livro. Todos eles têm a lombada, assim, dourada, né? E todos vêm com um marcador de página de tecidos, que também é uma característica de um livro mais antigo, né? Mas que eu acho ótimo. O livro é super leve de ler, ele não é pesado, apesar de ele ser capa dura e ter esses detalhes, ele é bem tranquilo de ler. E ele é ótimo porque dá pra ir marcando, então eu gosto muito quando o livro tem isso. Não são todos os livros, assim, de capa dura que vêm com isso, então sempre que vem eu gosto muito porque facilita pra gente não ter que ficar carregando ali o marca-página. Dentro deles, gente, sempre tem esse detalhe, é igual em todos eles, tá? E depois aqui tem a capinha novamente, a contracapa. E a gente tem uma árvorezinha genealógica aqui dos Bridgertons, então todos eles, e quais são os títulos do livro deles. Então aqui, por exemplo, a Daphne, que foi a quarta filha, fala que é o Do Que Eu, livro 1. Então aqui a gente se baseia, e no início, quando a gente tá lendo Bridgertons, principalmente nos primeiros livros que aparece basicamente todos os irmãos, às vezes, em cena, é legal pra gente voltar e entender o que tá acontecendo, então ajuda bastante. O livro em si, a letra é bem tranquila, não é uma letra muito pequena, por isso que ele acaba sendo um pouco mais grosso também. As folhas são amareladas e são mais grossinhas, então ele é bem bom de ler. E o livro em si é bem tranquilo, ele tem os detalhezinhos no capítulo. Eu nunca cheguei a ler, a ver um livro da edição normal, então eu não sei se isso é igual ou não na edição normal. Mas ele é bem bonito e ele é bem fácil de ler, de carregar, então não tem nenhum problema nesse sentido. Aqui no final tem a declaratória dela com uma assinatura e não tem muito mistério. A parte de dentro ela é bem tranquila, bem normal, eu diria assim, né? Aqui a gente vê que é o livro 1, tem também uma imagenzinha que nem tinha na época, nos livros na época com a foto. E atrás tem a sinopse. Então, ele é mais ou menos isso aqui. Não é muito diferente, mas ele tem uma estética bem legal, uma estética que combina muito com a edição de Bridgerton, né? Que deixa com que ele fique bem fofinho, eu diria, na prateleira. E ele é bem fácil de carregar, então eu levava pra tudo que é lugar pra ler, porque ele é fácil, ele cabe na bolsa. É realmente um livro de bolso, né? E acho que essa foi um pouco da intenção também da edição quando a Arqueiro fez. A história da Daphne e do Simon, então, que é a história que se passa esse primeiro livro, eu dei nota 9 de 10. Eu vou deixar aqui nos cards a análise desse livro e a minha playlist de Bridgertons para quem quiser saber mais detalhes, porque nesse vídeo eu não vou entrar em detalhe de o que é cada uma das histórias, mas a primeira acaba sendo da Daphne e do Simon e a minha nota foi 9 de 10. O segundo livro, gente, é O Visconde que Me Amava, que é do Anthony. Então, o Anthony é o chefe da família, ele é o irmão mais velho. E nesse livro a gente conhece um pouco da história dele com a Kate. Aqui a gente vê uma mulher na capa também. Não é muito parecida com a Kate em si, mas é para representar. Aqui também a gente vê a mesma foto. E da mesma forma a gente tem a sinopse atrás. A gente tem aqui dizendo o livro 2. A gente tem a lombada dourada. E a gente tem aqui dentro a mesma característica. Então, todos eles são bem parecidos nesse sentido. O que muda aqui é a contracapa, né? Que é igual à capa do livro. E a árvore genealógica tem em todos. Então, ela é igual em todos. A gente pode ver aqui, então, o Anthony, o Visconde que Me Amava, que é o livro 2.
Esse, então, é em tom de roxo, também tem a fitinha de tecido para marcar as páginas, da mesma forma que o outro. Também é bem leve, bem fácil de ler, bem fácil de carregar. Esse livro eu dei um 10 de 10. O livro é realmente muito bom. A Kate é uma das minhas personagens preferidas na saga toda de Bristons. Então ela tem muito destaque nesse livro. E eu gosto muito da relação do Anthony e dela. Apesar de que todos os livros dos Bristons acabam tendo alguns aspectos um pouco repetidos entre um e outro. Este aqui é muito bom e foi um 10 de 10. O terceiro livro, que é Um Perfeito Cavalheiro, gente, segue a mesma linha de tons de roxo, só que agora um pouco mais escuro. Dá até pra ver no marcador, né? Enquanto o outro é mais lilás, esse aqui é um roxo mais escuro, quase um uva aqui, né? E ele segue a mesma linha, pessoal. Então, todos eles têm o mesmo padrão. O que muda é as tonalidades de cores. O resto, eles são iguais. Ele até, na verdade, aqui dentro ele é um pouco mais escuro, porque casa um pouco mais com a capa mais escura também. Mas ele segue a mesma linha, bem tranquilo, bem leve de ler. É uma ótima edição de bolso e ele é muito bonitinho. No terceiro livro, então, a gente acompanha a história do Benedict e da Sophie. É um livro que tem várias referências ao conto da Cinderela e é um dos meus preferidos da saga. Inclusive, eu favoritei ele porque eu amei muito. Então, além de 10 e 10, ele é um dos meus favoritos. Tem alguns defeitos, tem algumas coisas que me incomodam, só que é muito nostálgico pra mim todo o conto da Cinderela. E eu gosto muito da Sophie. A Sophie também é uma das minhas personagens preferidas. E ela aparece pouco em outros livros da saga, então esse é o momento que ela tem de protagonismo. O quarto livro, que é do Colin Briston, e a principal protagonista feminina é a Penélope. Aqui a gente descobre várias coisas também sobre a fofoqueira da sociedade, que é a Lady Whistledown. Então, é um livro muito bom. É o mais engraçado, assim, de todos, até porque o Colin é um dos irmãos mais descontraídos. Também foi nota 10 de 10 pra mim. Eu não favoritei ele, eu ainda prefiro o terceiro livro, mas ele é muito bom, é um dos meus preferidos da saga, e eu gosto muito da dinâmica do Colin, da Penélope, e da dinâmica deles com os irmãos Bridgerton, com a família Bridgerton. Eu gosto muito também, porque a Penélope é a melhor amiga da Heloise, e a gente vê essa interação. A Heloise é a protagonista do quinto livro. Aqui eles seguiram em tons de roxo, gente. Esse aqui puxa um pouco mais pro lilás, mas o marcador, por exemplo, é branco. E ele é bem bonito também, eu diria que ele é o mais bonito pra mim. Eu gosto muito da cor desse aqui, é um dos mais fofinhos. Eu gosto muito da capa também, porque remete muito a Penélope, que é a protagonista. E eu acho que ele foi muito bem pensado pra ser dessa forma. O quinto livro da saga, gente, é Para Sr. Philip com Amor. É a história da Heloise, que nem eu comentei. Ele é igual aos outros, ele tem aqui a árvore genealógica como os outros, né? Esse aqui sendo o quinto livro. E a Heloise, de fato, é a quinta filha, né? Tem os três meninos, a Daphne e depois a Heloise. E a gente pode acompanhar a história dela nesse livro junto com o Philip, que é o protagonista masculino. Aqui também ele é em tom de roxo, esse aqui também é lindo. Ele é mais lilás, o marcador, tá? Então, eu gosto muito dos livros roxos da saga dos Bristons. Ele é um dos menores, tá? Um dos mais fininhos, assim, nesse sentido. Não é um livro muito longo. E a capa também representa bastante a Heloise. Esse livro aqui foi o que eu menos gostei da saga, minha nota foi 7 de 10. Ainda não é uma nota muito ruim, mas tem várias coisas que me incomodam e principalmente eu tinha muita expectativa para esse livro. Mas se você quiser saber um pouco mais, vocês podem olhar a minha análise, que daí eu falo mais detalhadamente sobre essas questões que me incomodam. Eu sei que tem muita gente que ama muito esse livro, ama muito o Philip, mas pra mim não pegou naquele lugar. Mas de qualquer forma, ele é lindo, a capa é maravilhosa. E esse aqui, por exemplo, lançou em 2021. Eu comecei a comprar quando eu vi o primeiro, porque eu nunca tinha lido Bridgerton, sempre quis ler. Então, quando eu vi o primeiro do que eu comprei. Aí depois comprei o segundo, aí ganhei o terceiro, ganhei o quarto. E fui assim, conforme foi lançando, eu fui comprando, gente. É por isso que eu consegui comprar todos, porque não necessariamente agora, se tu for parar pra comprar, tu encontra todos. Pode até que encontre, né? Mas às vezes não vai ser novo, talvez seja usado. Não sei se a Arqueiro em algum momento vai lançar de novo mais alguma versão, vai lançar essa edição de luxo de novo. Mas eu espero que sim, porque é muito bonito, vale muito a pena. E eu acho que quem é fã da saga poderia gostar muito dessa edição. O sexto livro é o primeiro livro que é azul. Ele é um segundo preferido, muito bonito, eu digo em estética. Ele é muito fofinho mesmo. Ele é o único que é azul, ele tem um azul bebê aqui. E de alguma forma eu acho que o azul combina muito com a Francesca, que é a Bridgerton, que é a protagonista desse livro. E a gente pode acompanhar ela, inclusive ela tá aqui. É um livro que se passa não só em Londres, mas se passa na Escócia também. Então a gente pode acompanhar essa história dela. Ele é igual aos outros, ele também é um pouco mais fininho, então não é uma das histórias mais longas. Aqui a gente pode ver a foto dela também.
E aqui a gente acompanha então a história de amor da Francesca, que ficou viúva muito cedo e tá tentando se reencontrar na vida, reencontrar o amor. E a gente pode acompanhar ela. É um dos livros que menos tem interação com os outros Bristons, com os outros irmãos. Mas é um bom livro, eu dei nota 9 de 10 pra ele. Ele é diferente dos outros. A gente vê a Francesca um pouco mais animada. Ele tem mais cenas eróticas nesse livro também, porque a Francesca se solta um pouco mais nesse livro. Então, mas ele é um livro muito bom e ele segue a mesma linha. Ele é bem leve de ler, bem tranquilo, tem os mesmos detalhes aqui internamente que os demais. O 7º livro, gente, a gente vai para uma linha um pouco mais verde. Ele é quase um verde água, meio azul, meio verde. Não sei como é que vai aparecer na câmera. Mas o marcador aqui, ele é de fato um verde meio água, um pouquinho mais escuro. E ele é muito bonito também. E essa foto representa muito a Hyacinthe, que é a protagonista desse livro. Esse aqui é um dos meus preferidos e ele também é favoritado. Ele foi 10 de 10, ele foi favoritado. É um livro que, além de todo o romance que a gente vê da Hyacinthe e do Garrett, a gente também tem uma caça ao tesouro. Então tem todo um suspense, todo um mistério que a gente pode acompanhar. E a Hyacinthe é maravilhosa, ela é uma personagem para cima, ela é muito à frente da sua época nesse livro aqui. Então a gente pode acompanhar ela, ela é super engraçada, é um livro mais leve também. E ele é muito bonito que nem os outros, ele também é um pouco mais curtinho, ó. Vocês vão ver que os primeiros livros eles são um pouco mais longos e depois eles ficam um pouco mais curtinhos aqui. Mas, de qualquer forma, mesmo os mais longos, eles são tranquilos de carregar, não tem nenhum problema com isso. E esse aqui é muito bonito, é um dos que eu acho a cor mais interessante. A gente pode ver aqui a foto dela também. E aqui atrás a sinopse, como em todos eles. Como vocês podem ver, os livros vão formando uma espécie de degradê. A maior mudança que a gente tem é do 5º para o 6º, né? Que sai do lilás para o azul. Mas, de qualquer forma, aqui no rosa vai indo fazendo degradê e depois aqui do azul por verde também. E agora eu vou falar um pouquinho do 8º livro, que é o do Gregory. Vocês vão ver que ele já é um pouco mais longo e é um livro cheio de reviravoltas também. É um livro que eu gostei muito. Aqui a gente pode ver a Lucy, que é a protagonista feminina desse livro aqui, mas o Briston em questão é o Gregory, a gente pode ver aqui na sinopse. É o 8º livro, também tem a fotinho dela aqui. Esse aqui eu diria que é um dos livros do Briston que mais me prendeu. E eu fiquei muito na dúvida se eu dava um 10 ou um 9. Tem um enredo nele que eu não gosto muito, então eu dei 9,5. Mas ele é muito bom, ele te prende muito, tem muita reviravolta. E assim, os meus livros preferidos da saga do Briston são os que fogem um pouco do óbvio. Então, o do Benedict da Sophie, que tem toda a questão da Cinderela, que eu gostei, que me puxou. O da Hyacinthe, que tem a Caça ao Tesouro. Esse aqui que tem várias reviravoltas, vai e volta com a história. O romance é muito complicado de acontecer, o romance principal do livro. Então, ele é muito bom, prende muito. E vocês podem ver que ele é mais longo de fato, né? Mas ele tem os mesmos detalhes e mesmo ele sendo mais longo, ele não acaba sendo pesado. Ele é um tom de verde muito bonito, ele também tem um marcador no verde mais clarinho. E nessa linha do verde, eu acho que ele acaba sendo o que eu mais gosto. E por último, a gente tem o menorzinho da saga, e eu diria que é o que eu menos gosto da cor, é a cor menos vibrante, assim, que é o Felizes para Sempre. É o livro que mostra todos os segundos epílogos dos livros. Então a gente vê um segundo epílogo da Daphne, um segundo epílogo do Anthony e assim por diante. Isso já bem mais pra frente. Então, por exemplo, da Daphne passa muitos anos. O do Gregory também passa muitos anos. E a gente também pode ver aqui um epílogo que é sensacional, que é da Violet, que é da mãe dos Bristons. É o último epílogo desse livro. E a gente acompanha um pouco a história dela com o pai dos meninos, que é o Edmund, como é que eles se conheceram, como é que é a vida da Violet sendo mãe dessa família incrível. E eu não gosto tanto da cor, mas eu gosto muito do livro. E aqui, quando eu ver essa foto, eu imagino muito a Violet aqui, tá? Então, principalmente quando ela era mais nova, quando ela conheceu o Edmund. Ele tem quase um dourado, assim, meio que um amarelo queimado aqui. Mas ele tem os mesmos detalhes em dourados da lombada. E esse aqui, de fato, é o mais fininho de todos, gente. Então, ele é o mais leve, que fala o livro 9. É o último da saga, com dor no coração. A gente tem a mesma fotinho aqui. Inclusive, essa aqui ficou muito bonitinha. E pra esse livro aqui, gente, eu dei 10 de 10. Eu não cheguei a favoritar. Eu acho que ele é um ótimo livro para o que ele se propõe. Ele traz segundos epílogos bons. Nenhum epílogo é ruim. Todos são relevantes. Alguns me fizeram até gostar um pouco mais da história. Então, ele valeu muito a pena ler. Eu não sei se vocês leram a saga, mas se vocês leram a saga e não leram Felizes para Sempre, vale a pena ler, porque ele deixa a gente com o coração mais quentinho, ele encerra algumas coisas que a autora deixou em aberto nos outros livros, então vale a pena a leitura. Então, resumindo, pessoal, eu acho que a coleção de luxo de Bristol vale muito a pena, porque ela é uma coleção que ela transmite
a identidade da saga. Eu, inclusive, deixo aqui na minha prateleira, que é onde eu deixo os meus livros mais de época, então fica do ladinho da Jane Austen, mas eles são os mais bonitos, são dos meus livros preferidos, assim, em questão de estética, e é uma das minhas sagas preferidas que eu já li. Eu tô muito numa vibe de ler mais romances, então foi muito bom ler Bridgerton, foi muito bom a jornada de ler Bridgerton. Gostei muito da saga e me deixa animada para ler outras coisas da Julia Quinn. Eu não assisti a série, eu quero assistir a série, mas eu quero dar um tempo, porque eu não quero ir com a cabeça muito fechada e querendo uma adaptação muito fiel, porque eu sei que não é muito fiel, principalmente depois da segunda temporada. Eu já vi coisas, já peguei spoilers. Então, eu quero ir quando eu for ver com uma mente mais aberta, não ficar comparando muito, porque se eu for ir comparando, talvez eu não vá gostar. Então, não é meu objetivo. Quando eu for, eu quero curtir de fato como série e desprender um pouco do livro, já que eu já sei que não é uma adaptação muito fiel. Quanto aos livros, então, eu vou elencar aqui do pior pro melhor, na minha opinião. Eu tenho certeza que vai ser muito difícil alguém ter a mesma opinião que eu. Vocês vão discordar em algum dos livros aí da ordem. Mas pra mim o pior acaba sendo o Sr. Philip com Amor, que é uma nota 7. Depois vem lado a lado o Conde Enfeitiçado e o Duque Eu acho até que o Duque Eu gosto um pouco mais, porque tem mais Bristons no livro, e eu gosto muito da interação de livros de Briston. Então seria Sr. Philip com Amor, o Conde Enfeitiçado e o Duque Eu. Depois a gente vai para O Caminho do Altar, que é o 8º livro, o do Gregory. E depois a gente vai para Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o 4º livro sobre a história do Colin e da Penélope. Aí aqui pra mim entra o Felizes para Sempre, apesar de que talvez eu nem acho que ele deveria entrar nesse ranking, porque não tô comparando tanto as histórias, é uma junção de outras histórias. Mas se eu for seguir só a nota, seria Felizes para Sempre. E daí depois, de fato, Um Perfeito Cavaleiro, que é o do Benedict, e O Beijo Inesquecível da Hyacinthe. Os dois únicos que eu favoritei foi O Perfeito Cavaleiro e Um Beijo Inesquecível. Mas todos são livros bons, gente. Eu vou deixar aqui uma tabelinha do pior pro melhor pra mim, com os números dos livros. Mas só para vocês terem uma ideia da minha opinião, porque realmente varia de pessoa para pessoa, cada um vai se identificar um pouco mais com um personagem ou com outro personagem. Mas foi uma saga que eu gostei muito de ler, eu gostei muito de fazer os vídeos aqui das análises, e eu gosto muito da minha coleção de luxo. Espero que vocês tenham gostado também. Como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, seja do que eu achar da coleção de luxo, ou dos livros normais de Bridgerton, caso vocês tenham interesse. Se vocês não viram as análises dos livros ainda, gente, vocês têm interesse em ver, vão na minha playlist de Bridgerton. Lá vai ter todas as minhas opiniões, as minhas análises detalhadas de cada um dos livros. E também tem um resumo sem spoilers, caso vocês queiram saber mais e tenham interesse em ler o livro e não leram um livro ainda. E no geral, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que eu gostei muito de toda essa jornada de Bridgerton. Me sigam nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijos!